Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática? Vamos falar hoje sobre porcentagem e juros. Então vamos começar falando aqui de porcentagem. Temos aqui o primeiro exemplo. O preço de um produto teve um aumento de 4% em julho. Em agosto, subiu mais 5%. Determinar a variação percentual do preço desse produto. Então vamos lá. O preço do produto é X. Esse X ele corresponde a 100% do produto. Então, se ele vai sofrer um aumento de 4%, então ele vai passar a valer 104% do valor antigo. Então, o novo aumento, que agora o preço do produto passa a ser Y, esse Y ele vai valer 104% do valor antigo. Aí o segundo aumento, que é de 5%, ele é dado em cima do Y. Então, com o aumento de 5%, ele passa a valer 105% do valor anterior. Só que Y, ele vale 105%, melhor dizendo, Y vale 104% de X. Então, nós vamos ter a seguinte conta: 105% de 104% de X, 105% é 1,05 vezes 104, vai gerar 109,2%. Então, no caso, durante esses 2 meses, o aumento desse produto foi de 9,2%. Exemplo 2. Em uma pesquisa em que 1.200 pessoas foram entrevistadas, 25% afirmaram gostar de ler o jornal A. Destas, 40% eram mulheres. Calcular o número de homens entrevistados que afirmaram gostar de ler o jornal A. Então, vamos lá. Nós, primeiramente, devemos calcular 25% de 1.200, até porque eram 25% que leem o jornal A. E, no caso, 25% de 1.200 vai dar 300. Então, 300 pessoas leem o jornal A. Dessas 300, 40% eram mulheres. Significa que o número de homens era 60%. Então, fazendo 60% de 300, nós vamos ter como resultado para os homens um valor de 180. Então, 180 homens leem o jornal A. Exemplo 3. Por quanto se deve vender um objeto que custou R$ 240 para ganhar 20% sobre a venda? Vamos ver aí. Olha, o preço de venda ele é igual ao preço de custo mais o lucro. Esse lucro ele pode ser dado tanto em cima do custo quanto em cima da venda. Depende do vendedor. O preço de venda ele equivale a 100% da venda. Como o lucro era de 20% sobre a venda, então o custo ele vale 80% da venda. Logo, fazendo as contas agora, simplificando 80 com 240, que dá 3, a venda, no caso, vai ser de R$ 300. Então, para que esse vendedor ele possa lucrar 20% em cima da venda, ele deve vender o produto dele por R$ 300. Exemplo 4. Uma solução tem 75% de ácido puro. Quantos gramas de ácido puro devemos adicionar a 48 gramas da solução para que a nova solução contenha 76% de ácido puro? Então, vamos ver. Olha, fazendo uma regra de 3 aqui, 100 gramas corresponde a 75% de ácido puro. Logo, 48 gramas vai corresponder a X. Aí a gente faz as contas. 100 e 48 dá para simplificar, né? E depois 25 com 75, que dá 3. Então, ficou 36%. Então, 100 gramas, você tem 75% de ácido puro. 48 gramas, você tem 36. E aí, façamos agora a relação. 36 para 48 é a relação da solução. Se nós
acrescentarmos y a essa solução, nós vamos ter 76% de ácido puro. Aí basta fazermos as contas agora para sabermos quanto vai ser adicionado para gerar esses 76%. E aí, efetuando os cálculos, nós chegamos à conclusão que para que na nova solução eu tenha 76% de ácido puro, basta eu acrescentar 2 gramas nessa solução. Agora vamos aprender um pouquinho sobre juros simples. Os juros, ele é calculado pela fórmula CIT, ou seja, capital vezes a taxa vezes o tempo. E o montante é o capital mais juros. Mas como juros vale CIT, eu coloquei o C em evidência, aí ficou 1 mais I vezes T. A taxa e o tempo, elas devem estar na mesma unidade. Ou seja, se a taxa estiver ao mês, o tempo tem que estar ao mês. Se a taxa estiver ao ano, o tempo tem que estar ao ano. E vice-versa. Então, tem aí o primeiro exemplo. Renata deseja dobrar suas economias. Para isso, ela aplicou todo o seu dinheiro em um investimento que é corrigido a uma taxa de juros simples de 4% ao mês. Calcular o número de meses que Renata deve esperar para que dobre o valor de suas economias. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com a fórmula do montante, até porque ela quer saber quantos meses ela vai precisar ter para que o seu capital venha a dobrar. Então, o montante ele vale o dobro do capital. E aí, fazendo as contas, já que 4% é 0,04, efetuando os cálculos, nós chegamos à conclusão que ela vai precisar de 25 meses para que o seu montante venha a valer o dobro do capital a uma taxa de 4% ao mês. Exemplo 2. Valéria aplicou R$3.000 a uma taxa de juros simples de 3,5% ao mês. Qual foi o rendimento dessa aplicação ao final de um semestre? Ela quer saber quanto rendeu de juros, né? Então, basta fazermos as contas. Aplicando os valores aí, a taxa está ao mês e o tempo também, então basta multiplicarmos tudo. Aí vamos ter como resposta 630. Então, o dinheiro de Valéria rendeu de juros R$630. Exemplo 3. Calcular a taxa de juros simples mensal de uma dívida de 1.600, cujo montante após um ano e um trimestre é 2.800. Bom, o montante é 2.800 e o capital é 1.600, daí já dá para dividirmos tudo por 100. O tempo é de 15 meses pelo fato de que era um ano e um trimestre. Um ano são 12 meses e um trimestre são 3 meses. Eu converti para mês o tempo pelo fato de que a taxa tem que ser ao mês. Dividindo a equação toda por 4, vai dar 7 de um lado e 4 do outro. E aí, resolvendo a equação, nós vamos chegar a uma taxa de 5%. Então, o valor da taxa será de 5%. Valeu, galera? Então, ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael, o cara! E se você gostou da aula, dá um gostei aí pra mim. Valeu? Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau, tchau. Fui!